Maturidade espiritual, 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 14. Amém. Diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Antes de caminhar para o versículo 15, eu quero aqui lembrar você sobre a classificação bíblica quando o assunto é maturidade espiritual. Existe uma classificação bíblica quando o assunto é maturidade espiritual. A Bíblia classifica toda a humanidade em 3 grupos, quando o assunto é maturidade espiritual. Você e eu fazemos parte de um dos grupos. Todo ser humano, querendo ou não querendo, faz parte de um dos 3 grupos que a Bíblia mostra para nós quando o assunto é maturidade espiritual. Nesse versículo 14, a gente já viu um grupo, já tem um grupo aqui, das pessoas naturais. Quem participa desse primeiro grupo? Pessoas naturais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Então, já tem um grupo aqui estabelecido, amém? Um grupo, pessoas naturais, amém? Depois eu vou perguntar quais são os 3 grupos, ver se você vai responder certinho. Primeiro grupo, pessoas naturais. Quem são as pessoas naturais? Aquelas que não nasceram de novo, não foram salvas, não têm os seus nomes escritos no livro da vida, não receberam a revelação de Jesus, não entraram nesse ambiente de salvação. Elas são naturais, são os não salvos. E glória a Deus que aqui não tem ninguém nesse grupo, aleluia, aleluia. Amém. Porque nós estamos salvos. Então, nesse grupo você não está, glória a Deus por isso, aleluia. E se você estivesse, né, a gente pode fazer um apelo aqui, e você vem aqui na frente, porque a salvação, ela está acessível, é uma graça acessível. O texto diz assim, olha, a pessoa natural, ela não entende as coisas do Espírito. Então o homem não salvo, a mulher não salva, não entende. Então não fique frustrado quando alguém não entende as coisas que você está entendendo, porque o homem natural não entende. O texto diz que são loucura. Para o homem natural é loucura. Aquilo que você vive, aquilo que você experimenta enquanto homem de Deus, mulher de Deus, para o homem natural é loucura. Nós somos loucos. Para o mundo, você é um loucão. O mundo olha para você e fala assim, lá vai um louco. Eles nos acham, eles pensam que somos loucos. Porque as coisas são loucura, para eles é loucura. É loucura essa devoção, essa entrega que você vive. É loucura para eles tudo que você faz para Jesus. A sua devoção a Deus é loucura, para eles isso aí é loucura, mas eles não entendem. Só você sabe o que você está sentindo. Só você sabe. A experiência espiritual do novo nascimento não dá para explicar tão bem, por mais que você tente explicar para alguém, olha, Jesus te ama, e Jesus, a gente anuncia o Evangelho, mas só quando ela vive a mesma experiência, é que ela então entende, né? A verdade é que nós somos capturados pelo amor de Deus, não tem como fugir. Quem já tentou fugir de Jesus aqui? Além de mim. Quem tentou fugir do Espírito Santo alguma vez? Mas não dá, gente. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então nós temos esse primeiro grupo. Nós temos um segundo grupo. Aí vamos para 1 Coríntios 2,15. Obrigado, Du. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém.
aqui nós temos mais um grupo de pessoas espirituais. Pessoas espirituais são pessoas que aceitaram Jesus, têm o seu nome escrito no livro da vida, mas além disso, elas também experimentaram um desenvolvimento espiritual, a ponto de conseguir discernir entre bem e mal, ter um discernimento das realidades espirituais, ter um discernimento refinado, apurado das realidades espirituais. A pessoa espiritual não é aquela que apenas nasceu de novo, é aquela que experimentou um desenvolvimento espiritual a ponto de julgar as coisas. E esse julgar aqui é discernimento. O homem espiritual, a mulher espiritual, ela tem a capacidade de discernir, ou seja, ela tem um julgamento refinado, apurado. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Eu posso falar uma heresia aqui, mas se você for um homem espiritual, mulher espiritual, essa heresia não vai tirar você do propósito. Mas não vou falar não, amém? Mas se o seu pastor começar a pregar algo que não é bíblico, que não é do Espírito Santo, o homem espiritual, a mulher espiritual, ela tem esse discernimento, fala, ó, eu gosto muito do meu pastor, ele é muito legalzinho, joinha, mas isso que ele falou, isso aqui não está certo. Eu, como uma mulher espiritual, alguém que experimentou o desenvolvimento espiritual, sei que isso aqui não é assim, e eu não serei levada ou levado por esse vento de doutrina. O homem espiritual, o texto diz, ele julga todas as coisas, mas não é julgada, ele não é julgado por ninguém. E o texto não está dizendo que o homem espiritual é perfeito, não é isso. Ninguém pode julgar ele porque ele é perfeito, não. O texto está falando de alguém que por causa da sua maturidade, desfruta da graça e da misericórdia do Senhor, e através da graça e da misericórdia, caminha em caminhos retos. É por isso que não é julgado por ninguém, não porque é perfeito, não porque não tem limitações e falhas, mas porque na sua maturidade ele desfruta plenamente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, a ponto de conseguir, através dessa graça, andar em caminhos retos. Amém? Quem aqui falha? Quem aqui tem pecados e limitações? Mas quem aqui está caminhando em caminhos retos? Não importa, querido. A questão não é se você tem limitação ou não, se tem falhas ou não. A questão é, eu estou caminhando em caminhos retos. Eu estou dentro do propósito, mesmo que cometa erros, cometa falhas, mas eu estou no propósito. Se a resposta é sim, então quem vai me julgar? Ainda que eu cometa falhas, ainda que eu cometa erros, o texto está dizendo, essa pessoa não pode ser julgada, porque ela está no propósito. Ela tem falhas, ela tem erros, mas ela é madura, ela desenvolveu espiritualmente, está no propósito. Então esse é o segundo grupo. Primeiro grupo, quem são? Os participantes, pessoas. Segundo grupo, pessoas espirituais. Vamos para 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Aí é a continuação do texto, né? Só que aí já entramos no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então aqui nós estamos no grupo 3. Percebam que são crianças em quem? Em Cristo. Crianças em Cristo. Ou seja, já estão em Cristo. Não são pessoas naturais, são pessoas salvas. Seu nome está no livro da vida. O texto está dizendo, são crianças em Cristo. O homem natural é uma pessoa fora de Cristo. O homem carnal, a mulher carnal, é uma criança em Cristo. Então nós temos aqui o grupo 3, pessoas carnais. São aquelas que ainda são crianças em Cristo. Então vamos lá. Naturais, não salvas, né? Espirituais, quem são? As pessoas salvas e desenvolvidas. Carnais, estão salvas,
mas ainda são crianças em Cristo. O natural, o que o homem natural precisa, gente? De salvação. Amém? O que o homem carnal precisa? Crescer. Amém? Acho que tem algum dentista aí fazendo uma obturação, que estou vendo um barulho de... O que o natural precisa? Salvação. O que o homem carnal precisa? Crescer. E o que o homem espiritual precisa? Ele precisa caminhar com um coração grato, porque ele entende que o seu desenvolvimento só aconteceu porque Deus participou do processo. Amém? É isso que o homem espiritual precisa. Ele não pode andar arrogante, ele não pode andar de salto alto, olhando para o seu irmão do lado, dizendo: olha, eu cresci, você não. Porque se ele fizer isso, já demonstra uma imaturidade espiritual. O homem espiritual, ele precisa de uma coisa: caminhar com humildade, coração grato, com uma convicção: todo o desenvolvimento espiritual que eu vivi, que eu experimentei, só aconteceu porque Deus participou do processo. Então o homem espiritual também precisa de alguma coisa. Ele precisa caminhar com o coração grato. Amém? Então vamos lá. Natural precisa de salvação, carnal precisa crescer. Então damos 3 grupos. 3 grupos. E a gente vai falar sobre isso, gente. Nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Aqui, uma coisa que eu pensei enquanto preparava essa mensagem. Eu pensei assim, quais são as perguntas fundamentais dentro do tema? É claro que são só 3 mensagens, então eu pensei sobre isso. Quais perguntas fundamentais para a gente poder realmente ter um desenvolvimento do assunto assim bem eficaz. Então eu separei 4 perguntas fundamentais, que nós vamos caminhar nessas perguntas. A primeira pergunta é: o que é maturidade espiritual? Ok? Nós vamos falar sobre isso. A segunda pergunta fundamental é: como diagnosticar a imaturidade espiritual ou a maturidade espiritual? Tanto um quanto o outro. Como diagnosticar a imaturidade espiritual e a maturidade espiritual? Pergunta número 3. Qual a importância da maturidade espiritual? Por que nós queremos isso? Por que nós temos isso como alvo? Qual é a importância? O que muda na nossa vida como igreja se temos uma quantidade cada vez maior de cristãos espirituais, maduros? Qual é a importância? E a pergunta 4, e a mais importante de todas: como alcançar a maturidade espiritual? Amém? 4 perguntas fundamentais. O que é maturidade? Como diagnosticar a imaturidade ou a maturidade? Qual a importância? E número 4, como alcançar a maturidade espiritual? Amém? Então são perguntas que nós vamos responder durante os próximos domingos. A primeira pergunta é: o que é? O que é maturidade espiritual? Eu escrevi aqui, é a qualidade de alguém que alcançou a fase adulta, espiritualmente falando. Vou repetir: maturidade espiritual é a qualidade de alguém que alcançou a fase adulta, espiritualmente falando. Simplificando, maturidade espiritual é um adulto espiritual, alguém que é adulto, que está na fase adulta. E quando eu falo de adulto, o que é um adulto, gente? Trazendo para o campo natural, o que é um adulto? Trazendo para o campo natural agora. Vamos lá, vamos trabalhar essa comparação. Trazendo para o campo natural, o que é um adulto? Adulto não é alguém que teve um desenvolvimento biológico apenas. O desenvolvimento biológico que você teve, né? Você já está com mais de 20 anos de idade. Isso aí não é muito raso para a gente falar assim: olha, você é um adulto. O que é um adulto normal? Um adulto normal. Você é um adulto normal? Você se considera um adulto normal? O que é um adulto normal? Porque maturidade espiritual é
a qualidade de alguém que alcançou a fase adulta. O que é um adulto no campo natural? Só para a gente comparar. Adulto é alguém que alcançou a maturidade natural. E eu vou falar sobre isso agora, ó. O que é maturidade natural, gente? Maturidade natural, preste atenção, ó, é o estado de desenvolvimento mental, emocional, comportamental de uma pessoa, no qual ela demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade, capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Você é um adulto normal? Diante dessa definição, você é um adulto? Você já é, dentro do campo natural, você é um adulto? Você já teve um desenvolvimento mental, emocional, comportamental? Você demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata? Sim ou não? Se a resposta é sim, parabéns, você é um adulto. Não só porque você teve um desenvolvimento biológico, mas você teve um desenvolvimento mental, emocional, é capaz de lidar com situações complexas. Você é um adulto. Toda a definição de adulto aqui, de maturidade natural, aponta para um adulto que experimentou o desenvolvimento, gente. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. O que é a maturidade espiritual? É alguém que experimentou o desenvolvimento espiritual. Amém? Nós estamos dando os primeiros passos dentro do assunto. Nós vamos, é como se fosse um rio, né? Nós colocamos o pé na água, a gente vai caminhar e caminhar para mais fundo e para mais fundo, para que tenhamos respostas que vão nos ajudar na nossa vida espiritual. A maturidade espiritual é alguém que alcançou a fase adulta. Qual é a sua idade espiritual? Pergunta para o pessoal do seu lado. Não precisa responder, não. É só para mexer com ela, tá? Porque é uma pergunta difícil. Quantos anos você tem espiritualmente falando? Qual a sua idade espiritual? A maturidade espiritual é a qualidade de alguém que alcançou a fase adulta. Espiritualmente falando, alguém que teve um desenvolvimento espiritual. Qual é a sua idade espiritual? Quanto tempo a gente demora para alcançar a fase adulta espiritualmente falando? 1 ano? Será que 1 ano é o suficiente, gente? 2 anos? Quanto tempo demora? Quem aceitou Jesus aqui nos anos 80? Levanta a mão. Nos anos 90? Levanta a mão. Entre 2000 e 2010? Entre 2010 e 2020? Entre 2020 e hoje? 80. Ok, então, se a gente usar uma lógica rasa, a gente vai entender que a Selena é a pessoa com mais idade espiritualmente falando. Se a gente usar a lógica rasa, uma lógica comum e tradicional. Mas só sabemos que quando estamos no campo espiritual, não é assim que nós funcionamos, amém? Se a gente pensasse, não, a Selena aceitou Jesus nos anos 80, o Marco também, então eles são mais adultos espiritualmente falando do que eu, do que a Sara. Você está entendendo isso aqui? Usando a lógica tradicional, mas isso aqui não funciona, amém? Eu não estou dizendo que eles não são, eu creio que são sim, amém? Mais adultos do que nós. Aleluia. Posso ouvir um amém? Mas não funciona assim. Esse não é o padrão de avaliação. Pode ser que alguém que aceitou Jesus, Danilo foi em 2020, 2024, né, Danilo? Pode ser que o Danilo alcance uma idade mais alta que a Selena dos anos 80. Porque dentro do campo espiritual não tem esse padrão. Amém? Tudo bem isso aqui? Então, quanto tempo demora? Não tem uma resposta assim, fácil de dar. Não é fácil responder. Não tem um padrão, amém? Diga comigo, não tem um padrão. Eu não sei
É difícil calcular a minha idade espiritual. Quantos anos será que eu tenho espiritualmente falando? Será que eu sou um adolescente? Será que eu sou um jovem espiritualmente falando? Quem eu sou? É um cálculo assim um pouco difícil, mas nós vamos tentar calcular, amém? Eu quero que a gente consiga fazer isso. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente caminhar para um novo nível de maturidade espiritual. Não tem um padrão, mas eu quero pontuar uma coisa aqui. Ainda que não exista um padrão, existe algo que precisa ser pensado. Nós precisamos pensar em alguma coisa. O que não pode acontecer de jeito nenhum no meu processo de desenvolvimento espiritual? O que não pode acontecer? Porque você não sabe a sua idade, ou você sabe? É difícil saber. Mas o que não pode acontecer, mas de jeito nenhum? E é isso que nós vamos falar, isso. E é essa vacina que nós vamos receber agora, em nome de Jesus. Para que sejamos curados. Algo que não pode acontecer de jeito nenhum quando o assunto é maturidade, nós não podemos ficar parados. Eu não posso estar estacionado. Algo que não pode acontecer de jeito nenhum é você pensar assim, olha, em 2020, e agora eu estou em 2024, você está melhor, espiritualmente falando? Ainda que você não saiba a sua idade, ainda que você não saiba o tanto que você desenvolveu, mas a pergunta mais importante, você está melhor, espiritualmente falando? Você sente que você está em um nível mais alto, espiritualmente falando? Quando você olha para o ano passado e agora, você percebe que você subiu de nível, espiritualmente falando? Isso, gente, acredito que seja a coisa mais importante. Eu não sei em que nível espiritual que eu estou, a idade espiritual minha, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu posso te falar, eu estou melhor que o ano passado. E eu quero que você também possa dizer, que eu vou perguntar aqui, quem está melhor que o ano passado? Eu quero ouvir um glória. Quem está, eu estou falando melhor no campo espiritual, gente, não é só no campo espiritual, amém? Então que você está mais inteligente, mais intelectual, ou mais rico, ou mais... Não é isso, é mais espiritual, mais espiritual. Isso nunca pode acontecer. No nosso processo de desenvolvimento espiritual, nós não podemos ficar parados. Se tem algo que tem que causar inquietação no seu coração, é olhar para trás e falar assim, gente, acho que eu estou do mesmo jeito, ou estou até pior. Isso sim precisa causar em nós uma santa inquietação. O que eu quero que a gente viva nesses domingos é uma santa inquietação a ponto de pensar, gente, não é possível, eu acho que eu estou do mesmo jeito. Ou acho que estou pior. Mas se você está melhor, isso já é um bom sinal. Já é um motivo de levantar a mão e dizer, oh glória, oh glória, oh glória. Outra coisa que, quando o assunto é desenvolvimento espiritual, precisa acontecer. Deixa eu só ler um texto aqui, para complementar o nosso avanço espiritual. Olha o que Paulo disse, eu gosto muito disso. Não que eu já tenha recebido isso. Filipenses 3:12, perdão. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Eu não estou perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E isso aqui é para nós. Nós não estamos perfeitos não, mas uma coisa nós fazemos. Nós esquecemos das coisas que para trás ficam e avançamos para as que estão diante de nós. Amém? Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou perfeito não, mas uma coisa eu faço. Eu estou avançando. Eu estou num progresso. Eu estou progredindo. A cada ano eu estou melhor. A cada ano eu estou perdoando mais rápido. Aleluia, aleluia, aleluia. A cada ano eu estou ficando mais paciente. Aleluia, aleluia, aleluia. A cada ano que passa.
A cada ano que passa, eu estou mais preocupado em ouvir do que falar. Mais preocupado em ouvir do que falar. A cada ano que passa. A cada ano que passa, eu estou mais maduro, eu estou melhor. Não estou perfeito, não. Ainda estou cheio de falha, mas eu estou melhor. É isso que nós queremos trazer para esse momento da mensagem agora. É falar, gente, eu estou melhor. Espiritualmente falando, eu estou melhor. Uma coisa importante que nós faremos nesses domingos é perceber quais fatores estão deixando o meu processo lento. Amém? E nós vamos depender do Espírito Santo, amém? Espírito Santo, olha, esse lugar é teu, esse tempo é do Senhor. Nós precisamos perceber quais fatores. Já sabemos que não tem um padrão. É um ano que alcança a fase adulta? Não, pode ser que sim. É 2, pode ser que seriam 2 anos, 3, 4, 5, não sei. Mas uma coisa nós faremos juntos, amém? Quem está comigo aí? Uma coisa nós faremos juntos. Espírito Santo, quais hábitos, o que tem na minha vida que está deixando o processo lento? Será que o meu processo está lento? Será que o seu processo está lento? Se está, o que está deixando esse processo lento? O Espírito Santo ele está aqui para revelar ao nosso coração o que está deixando o meu processo lento. E quando ele falar comigo, ele falar com você, o que nós vamos fazer com aquilo que o Espírito Santo vai falar para nós? Porque aqui a minha intenção não é pregar sozinho, não é ficar aqui falando. A minha intenção é que enquanto eu ministro, o Espírito Santo esteja ministrando junto comigo. A minha intenção aqui é que enquanto eu estou falando, maturidade, a voz do Espírito Santo sobressaia a minha voz. Sabe, que você comece a ouvir o Espírito Santo aqui nessa manhã, dizendo, olha, existem algumas coisas que você pode mexer na sua agenda, na sua rotina, que vai acelerar o processo, vai deixar o processo menos lento. Quem quer ouvir o Espírito Santo, gente? Às vezes vai falar algo que você não quer ouvir. Você está preparado? Domingo passado eu falei, gente, Deus mandou a gente mudar o horário do culto. Eu não queria ouvir isso. Deus vai falar algo que talvez a gente não queira ouvir, mas a gente tem que obedecer. Então, nesses próximos domingos, que o Espírito Santo traga ao nosso coração o que precisa mudar, o que eu estou fazendo que está deixando o processo lento. E o Espírito Santo começa a falar agora, a partir de agora, o Espírito Santo vai falando no meu coração. Em nome de Jesus, vai revelando enquanto a mensagem vai sendo ministrada. Que a voz do Espírito, de forma doce, maravilhosa, poderosa, ela venha no nosso coração, trazendo essa revelação para nós. Amém? Aleluia. Eu quero fazer um teste com você. Imagina comigo assim, olha. Eu sou uma pessoa de muita imaginação, sabe? Eu tenho imaginação muito boa. Por isso que eu me dou bem com criança. Porque eu tenho muita imaginação. Então, criança, você quer conquistar uma criança, seja um adulto cheio da imaginação. E eu sou. Imagina comigo que nós temos aqui numa sala, aqui atrás, 2 pessoas, um adulto e uma criança. Amém? Estão aqui, numa sala aqui atrás, e tem um microfone lá para que eles respondam às nossas perguntas. Só que a gente não sabe quem é o adulto, a gente não sabe quem é a criança. E aí nós vamos colocar um modificador de voz. Sabe o que é um modificador de voz? Que a pessoa fala, você não sabe se é voz de adulto, se é voz de criança. E nós vamos colocar lá nessa sala um modificador vocal. Então quando o adulto falar, você não vai saber que é a voz do adulto. Quando a criança falar, você não vai saber que é a voz da criança. E aí estão lá, o adulto, vamos dar uma idade para ele, um adulto de 30 anos e uma criança de 5 anos, ok? Estão lá na sala, tudo bem? Nós temos um desafio, descobrir quem é a criança e descobrir quem é o adulto, ok? É o nosso desafio agora. Só que tem um detalhe, as perguntas que nós faremos, elas serão respondidas com sim ou não, ok? Certo? Tem um adulto lá, uma criança, e as perguntas que nós faremos serão respondidas com sim e com não, só. Ok?
Beleza. Você tá pronto para viver esse momento comigo? Nós temos a pessoa número 1 e a pessoa número 2. Quem é o adulto? A 1 ou 2? Não sei. Qual a primeira pergunta que você faria? Vamos lá. Qual pergunta você faria? Para descobrir. Para a pessoa número 1, vai lá. Pense numa pergunta para a pessoa número 1. Pode pensar aí. Já pensou? A Sara vai lá. Você sabe dirigir? Ok. Pergunta boa, né? A pessoa número 1 responde que sim. Lembrando que criança mente, tá? Aí, cara, estragou o teste. Não, não vai poder mentir, não. Vai poder só falar a verdade. Senão atrapalha o nosso teste. Aí ela responde sim. Ok, já sabemos que é. Será que uma criança de 5 anos sabe dirigir? E se ela sabe dirigir carrinho de controle remoto? Pergunta número 2. Olha lá, Du, uma pergunta. Você estuda? Acho que o adulto pode estudar e a criança também. Acho que não vai ajudar muito. Pergunta número 3. Vai lá, Marcos. Uma pergunta boa, assim. Ixi, então eu não sou adulto. Então não tem. Todo mundo. Mais uma pergunta para a Arlene. Vai lá, Denise. Você gosta de tomar banho? Ixi. Tem adulto que não gosta de banho, não. Vamos lá, uma pergunta assim, ó, pá, crucial. Você trabalha? Aí, ó, crucial, hein? Você gosta de brincar? Percebam que o que eu quero trazer para você aqui, perguntas são importantes nesse momento de perceber a idade espiritual, a idade de alguém. E por que eu coloquei a criança e o adulto numa sala que você não pode ver? Por que eu fiz isso? Porque olhando para você, não dá para ver a sua idade espiritual. Amém? Olhando assim, olha. Aí o Marcos, nunca vi o Marcos na minha vida. Aí põe o Marcos, qual é a idade espiritual dele? Não sei. Olhando assim, não dá para ver. Por isso que eu fiz questão de colocar as duas pessoas fora da sua visão. Agora vamos lá, gente. Vocês querem fazer mais pergunta ou não? Tá bom? Você chupa chupenta? Que? Você tem contas? Você gosta de doce? É, adulto gosta. Vocês estão ruins de pergunta, gente. Pelo amor de Deus. Agora vamos lá, gente. Trazendo agora para o campo espiritual. Quais perguntas eu preciso fazer para você, para descobrir a sua idade espiritual? Qual pergunta eu preciso fazer para a Tati, para o Bill, para a Sara? Qual é a pergunta crucial? Eu preciso de uma pergunta crucial, que eu vou falar assim. Sara, a pergunta é essa. Você responda sim ou não. Quem está comigo aqui? Nós queremos trazer para esse tempo de reflexão perguntas muito cruciais, onde eu posso falar, Sueli, sim ou não? E a gente vai dizer sim ou vai dizer não, e nós vamos dizer, você tem 10 anos de idade, espiritualmente falando, você tem 15, você tem 20. São através de perguntas. Esse nosso tempo aqui de mensagem, primeiro ponto é diagnosticar isso. Nós vamos diagnosticar a nossa idade espiritual. E eu quero trazer isso para você na próxima mensagem. Eu só quero abrir a mensagem com essa reflexão. Qual é a sua idade espiritual? Quais perguntas cruciais que nós podemos fazer para você, para saber a sua idade espiritual? E eu vou deixar você pensar sobre isso. Qual pergunta crucial eu posso fazer para alguém
para saber qual é a idade espiritual dela, para ter uma base. Quem acha? Vamos lá, vamos tentar pensar numa pergunta só. Semana que vem a gente pensa em mais. Uma pergunta crucial. Você lê a Bíblia? Essa é uma pergunta boa. Qual mais? Você ora? Sabe perdoar? Amém? Domingo que vem nós vamos falar sobre alguns comportamentos de uma criança espiritual. E se você perceber que você tem alguns deles, você pode então, com muita humildade, falar: Senhor, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Mas a pergunta mais importante será a última: como crescer? Que é isso que nós queremos. Nós queremos crescer. E como que a gente vai fazer isso? Amém? Então, o que é maturidade? Essa foi a pergunta de hoje. O que é maturidade? É a qualidade de alguém que alcançou a fase adulta, espiritualmente falando. Amém? Isso é maturidade. Então, você vai pensar nisso nessa semana. Será que eu alcancei a fase adulta? Será que eu sou uma criança de 10? Será que eu sou um adolescente? Eu acho que também tem o adolescente espiritual, né? Tem a criança espiritual, o adolescente espiritual, o jovem espiritual, o adulto espiritual. E nós vamos pensar sobre isso. E Deus vai nos dar respostas. O Espírito Santo aqui. Esse tempo é do Espírito Santo, gente. Amém? Eu estou aqui ministrando, falando, mas esse ambiente, que ele seja completamente dominado pelo Espírito. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nos conduzindo. E se ele nos trouxe esse tema, é porque ele vai conduzir a sua igreja para um novo nível de maturidade espiritual. Todos os temas que nós temos falado aqui, são temas que eu não fico pensando assim, acho que vou falar disso. São temas que a gente ora primeiro, fala: Senhor, o que é? E aí Deus vai trazendo ao nosso coração alguns temas. E esse tema veio muito forte no meu coração, e eu sei que nós vamos alcançar um novo nível. Amém? Falamos sobre sabedoria. Quem aqui já está vivendo em um novo nível de sabedoria? Amém. Nós falamos sobre o Salmo 23. Quem aqui já está desfrutando do cuidado do pastor, vivendo debaixo da direção? Amém? Vem cá, Bill. Bill vai tocar aqui para uma canção para a gente entrar nesse momento onde nós vamos cear. Amém? Então, maturidade espiritual, o que é? Qualidade de alguém que alcançou a fase adulta, espiritualmente falando. Aleluia. Você consegue lembrar na Bíblia, por exemplo, de alguém que você fala: esse homem era um adulto espiritual. Essa mulher era de fato alguém com desenvolvimento espiritual muito evidente. Você consegue lembrar de alguém? Você consegue lembrar de alguém da Bíblia que você fala assim: não, isso aqui não era infantil espiritualmente falando. Você consegue lembrar de alguém? Quando penso em adultos espirituais, me vem na memória, no mesmo momento, o apóstolo Paulo. Se tem alguém que eu falo assim: esse homem era um adulto espiritualmente falando, esse homem era o apóstolo Paulo. Gente, que homem adulto, que maturidade, né? Um homem maduro. Aprendi a estar contente. Uma das coisas que ele diz lá em Filipenses: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sem ter fartura, sem passar pela escassez. Olha que homem adulto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é um homem adulto. Essa já é uma boa pergunta. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Que um adulto pode. Porque um adulto aprendeu a estar contente. Fique de pé.